Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Começando mais um Chama na Botina, hoje com uma convidada, prata da casa, que eu vi piquititinha, né? Pequena, conheci criança, agora tá aqui na minha frente como Menina, eu sou a mais nova quase, quer dizer, eu acho que eu sou uma das mais novas clientes, inclusive, sabia? Cliente, então tá paciente, bom. Eu acho que terapeuta também. Então aqui com a gente hoje a doutora Janaína Tavares. E como de praxe, a gente sempre pede para que o convidado se apresente. Por mais que a gente fale, a doutora, especial, nada como você para falar, né? Então... Verdade. Bom, então, meu nome é Janaína Tavares e aí eu vou falar um pouquinho da minha especialidade, né? Não, então, mas a gente quer saber quem é a Janaína. A gente gosta de saber. Casada com quem? A gente quer saber filha de quem, porque aqui no Balsa a gente todo mundo se conhece, né? Exatamente. Peraí, deixa eu ver se eu conheço. Bom, então, meu nome é Janaína Tavares, eu sou filha da Séries, que trabalhou no banco a vida inteira, então um monte de gente conhece. E sou filha do Tavares, que o pessoal do agro também conhece muito bem, né? Então, eu fiz faculdade de medicina, depois eu fiz gastroenterologia, porém a minha consulta já era uma consulta mais integrativa. Por quê? Porque era uma coisa que eu sempre gostei, então eu sempre gostei de me cuidar, de me suplementar, e eu achei, né, que estava faltando alguma coisa para eu estudar, para eu ajudar esses meus pacientes. Então, depois da gastro, eu fiz longevidade saudável, né, então a longevidade saudável faz parte só de suplementação de vitaminas e de hormônios, e depois, minha última pós, eu fiz nutrologia no Einstein, que a gente faz uma parte de performance, né, perca de peso. Hoje eu sempre falo que realmente o meu foco de público e as pessoas que me procuram são mais mulheres, incrivelmente. Sim. Acho que por eu ser mulher também. E normalmente eu gosto de mulheres 35 mais, né? Eu realmente não... Vamos dizer assim, claro que eu tenho alguns, né? Mas eu não curto o público performance. Eu gosto realmente do paciente de reposição, o paciente que ele quer ficar um pouco saudável, né? Um pouco mais saudável, quer ficar um pouco mais bonito, né? Porque quem é que não quer ficar um pouco mais bonito? Então, é mais ou menos isso. Não, eu fico imaginando, né? Que o público dela, a maioria é feminino. A gente já vive mais que o homem. Desculpa, né? Desculpa, cuidando o que vai rolar nisso. Com essa a gente vai dominar o mundo. A gente não tem tempo, já. Mas o detalhe é que a gente consegue fazer tudo que os homens não conseguem. Então, assim, a grosso modo, explica pra nós, assim, o que me faria falta pra eu suplementar. Vou lá, você pede uma quantidade X de exames e você vai ver pelos exames. Menina, mas peraí, não faz a pergunta agora não. Vai, não aguenta, segura essa pergunta, segura bem. Parece que eu tô vendo, depois eu não lembro. Não, você vai lembrar sim. Doutora, só porque assim, por quê? Por que essas áreas te chamaram tanta atenção? Porque assim, você falou de uma sequência, né? E me parece uma sequência lógica, mas assim, isso foi uma necessidade que você foi percebendo nos próprios atendimentos? Ou era você que queria, assim? Assim, igual eu falei, né? Eu sempre gostei. Eu já me suplementava antes de ir pra essa área, e quando a pessoa ia na consulta, ela ia por uma coisa, mas eu tentava, né? A Diana foi na minha consulta, ela viu que eu realmente faço um aparato de todos os órgãos, exatamente. E aí, o que eu comecei a perceber? Que as pessoas, primeiro, né, elas deixavam muitos anos de se cuidar, e depois, né, de uns anos pra cá, essa cultura da gente se cuidar mais, a gente fazer exercício físico, da gente comer um pouquinho melhor, ela tá vindo à tona cada vez mais, né? Então, quem que não quer envelhecer com saúde? Porque hoje, o que a gente percebe, né? Antigamente, quando você lembrava da sua avó com 50 anos, ela era uma vovozinha. Exatamente. Hoje, com 50 anos, as mulheres usam biquíni, né? São lindas, maravilhosas. Exatamente, biquíni fio dental, e vão pra balada, né? Então, o que eu percebi? Que esse público, né, ele precisava de mais qualidade de vida. Então, eu resolvi estudar um pouco mais para eu conseguir oferecer isso no consultório para eles, né? Então, quando a pessoa tem uma vida muito desregrada, né? Normalmente eu até faço umas metas, né? Para ele tentar mudar essa rotina dele. E aí,
voltando, né, depois que a gente já... Eu deixo você fazer essa pergunta. Você já tá querendo direto no negócio. Não, é porque assim, então, você vê o que falta no meu organismo, né? Então aí eu vou processar, você vai me encaminhar para a questão. Aí entra a alimentação, e quando você fala suplementação, é o que? Assim, pro pessoal que tá ouvindo entender, assim, mas... porque acaba associando muito com a academia, né? Exatamente. Por isso que eu queria que ela diferenciasse. Exatamente. Isso. Quando a gente fala suplementação, todo mundo vai pensar que é whey, né? Whey protein. Mas não é isso. Eu sempre também olho as queixas do paciente, né? Porque assim, você vai tratar o exame, mas a gente não trata o exame, né? A gente trata a pessoa que tá ali na frente. Óbvio que se um exame der muito bagunçado, vamos explicar mais ou menos o que eu faço, né? Então assim, se você vem na minha consulta e você tá com insulina alto, açúcar alto, desregrado de alimentação, de exercício físico, essa vai ser a primeira etapa do tratamento. Então a gente melhorar, né, esses teus hábitos de vida. Numa segunda etapa, né, quando eu falo da parte de suplementação, aí a gente vai ver, né, as vitaminas. Aí eu vou falar as principais que eu peço, porque é claro que não tem como eu pedir todas as vitaminas, senão fica um absurdo de caro, né? Mas eu sempre olho vitamina D, ferritina, eu sempre olho zinco, eu sempre olho vitamina B12, sempre olho vitamina C, né? E além disso, eu vejo também o que a necessidade da paciente. Vamos falar de mulher, né? Sim. Então, por exemplo, assim, olha, eu tô com queda de cabelo, eu quero dar uma melhorada na minha pele. Então, hoje a gente também tem algumas medicações que a gente faz via oral ou injetáveis, né? Que são potentes antioxidantes que melhoram essas queixas, né? Principalmente pele e cabelo, que quem é que não quer ter a pele bonita, né? Então, quando a gente fala de questão de suplementação, então quando eu vou na dermatologista, que eu vou fazer um botox, né, e eu tenho que fazer minha skincare, eu tenho que fazer meus procedimentos em consultório, mas eu tenho que também tratar de dentro pra fora, né? Senão, ou aquele meu procedimento não vai ficar tão legal, ou ele não vai ter uma durabilidade tão boa igual ele teria se a gente suplementasse. Aí vamos dizer assim, vou falar assim de suplementação. O que faz a durabilidade, por exemplo, de um botox melhorar, né? Zinco mais alto faz a durabilidade do botox melhorar. Gostei dessa informação. Se você faz um bioestimulador de colágeno, né? Então, o zinco, ele é um cofator pro colágeno. Então, eu preciso ter um zinco alto para aquele meu bioestimulador funcionar bem. E hoje a gente fala muito do resveratrol, né? O resveratrol, que é do vinho, né? Mas não significa que a pessoa tem que beber vinho todo dia. Até porque tem a porcentagem, a miligramagem adequada. Ele também é um medicamento altamente antioxidante. Aí eu tô falando assim também para uma pessoa inflamada, como ele também é um medicamento que a gente faz via oral. Hoje a gente tem inclusive tópico para aplicar na pele, porque ele é altamente antioxidante de pele. E aí quando você fala uma pessoa inflamada, o que seria isso pra mim? Tipo assim, eu chego lá, o que seria? Seu organismo lá tá inflamado, você vai precisar passar por uma desintoxicação, não sei se assim seria a fala correta, mas o que seria as taxas altas aonde, Janaína? Tá, então eu vou falar assim dos principais de taxas altas, né? Então, hoje, né, aí eu estou falando do mais basicão para nossa realidade. Óbvio que existem outros tipos de exames, né? Muito mais caros. Hoje a gente faz teste genético de inflamograma, mas óbvio que é muito caro, não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer. Exatamente. Mas assim, qual que é o basicão que todo mundo conseguiria pagar, né? PCR, né? Que a gente só vai lembrar do PCR quando exatamente, no Covid. Associa diretamente. Exatamente. Mas o PCR, ele é um marcador de doença cardiovascular, né? Então, PCR alto, você é um paciente que tem uma predisposição maior a ter infarto ou AVC, tá? Ferritina também faz parte dos marcadores de inflamação. Homocisteína também faz parte dos marcadores de inflamação, fibrinogênio e ácido úrico. Aí esses são os mais basicões que eu falo, que são coisas que todo mundo teria condição de pagar para fazer, né? Então, se a gente vê esses marcadores aumentados, você sabe que é uma pessoa que tem uma predisposição maior a ter algum evento cardiovascular, né? Então, infarto, AVC, trombose. Quando a gente olha esses exames, né? Esse paciente, a gente fala assim, olha, você tem que mudar de vida, senão daqui, eu não tô falando agora com 40 ou 50, mas assim, 60 anos. Porque até uma pessoa com 40,
hoje ela teria uma expectativa de mais 30 anos. Exatamente. Então, assim, como é que ela quer daqui 30? Né? Exatamente, é o que eu falo às vezes no consultório, né? O que você tá plantando aqui hoje, você vai colher daqui 30 anos. E aí, assim, e o que eu percebo no consultório hoje? Que os pacientes mais velhos vêm se cuidando mais velhos, que eu digo, gente, é 45 mais, Sim. né? Mas assim, estão se cuidando mais. E os pacientes jovens que eu pego ali, 28, Estão 29... nem aí. Não. Assim, os exames horríveis. Sério? Que horríveis. judiaria. Verdade. Mas por causa dos hábitos de vida, né? Dos péssimos Da hábitos. minha geração, exatamente. Os péssimos hábitos de vida da minha geração. Aí a culpa é do agro, porque agora tem comida, aí o povo se taca o povo tá a comendo comer, demais. Mas tá eu comendo acredito demais. que Essa na culpa eu quero levar. Mas eu acredito que não é a comida não seria nem o carro-chefe disso tudo. Eu coloco aí, essa geração fuma muito. A minha geração Exatamente. foi uma geração que travou o cigarro. Exatamente. Essa geração bebe muita bebida Demais. destilada, né? A minha geração é mais da cervejinha. O pessoal fica preocupado em dar barriga, porque dar barriga é outra coisa, galera, né? É a comida que vem junto com a Mas é bebida. verdade. É a bebida alcoólica, né? Hoje os pacientes mais jovens dormem muito tarde. Muito tarde mesmo, exatamente. E pouco também, né? Pouco. E rede social o tempo inteiro, né? Então são pacientes altamente ansiosos. E a ansiedade também causa inflamação, né? Porque assim, o que o organismo entende quando você tá muito ansioso, né? Ele entende que tem ali um leão correndo atrás de você. A inflamação, ela é importante quando a gente tá doente, né? Porque ela é um fator de proteção. Sim. Porém, quando eu estou inflamando todos os dias, ela causa uma doença. Infelizmente, como você disse, as redes sociais, essa comparação idiota, né? Porque vida de rede social não é 100% vida verdadeira. Totalmente diferente. Então, as pessoas... E a juventude quer muito isso. A gente anda vendo muito uniforme. Quando você vê o Instagram, parece que as meninas são todas iguais. Mas é verdade. Todas magras, de cabelo liso e com harmonização facial. Tudo igual. Bocão, não tem mais ninguém assim, basiquinho, Exatamente. né? Aquela cena assim dos filmes que tem um monte de robô, tá aí os robôs feitos de gente mesmo, porque tá todo mundo fazendo harmonização, tá todo mundo igual. Isso é verdade. E eu vejo também, como a gente estava falando, nessa questão dos maus hábitos. Eu li uma matéria, eu até esqueci de colocar no nosso grupo, de um rapaz, eu não me lembro onde ele estava. Ele tomou 3 energéticos, um atrás do outro. Teve um infarto. 28 anos. Tem uma coleguinha nossa que gosta de um tal de... Não falo nada. E Também ela não vou falar o nome, mas eu vou indicar Mas que ela ela é da escute. área da saúde. Mas eu vou indicar que ela escute o programa. Então Entendedores entenderão. eu vejo essa mistura muito na bebida destilada, que é uma bebida com teor alcoólico muito maior, né, do que a bebida fermentada, e misturado com esse tipo de produto. Estimulante, né? Então eu falo isso tanto a menina quanto o menino, né? Hoje tá igual, eu acho, questão de bebida alcoólica. Não, por isso que eu tô falando. É a história da igualdade. As pessoas estão confundindo as coisas, né? Infelizmente tem muita mulher que acha que a igualdade de direitos, igualdade para essas coisas tá indo para assumir parte que eu na quero. parte que não deveria. Exatamente. Que não agrega, né? Porque aí assim, são organismos diferentes, né? Condições diferentes também, né? E se você for analisar, né, essa questão de igualdade que a gente tá falando assim, se você for comparar comer e beber igual um homem, a mulher inflama muito mais. E pra ela perder peso, Ave Maria. ela pode chorar. Depois dos Porque 40 o homem tá com a testosterona lá no céu, sempre. E a mulher não tem. Até a reposição hormonal no homem é muito mais fácil, né? Ele faz injetável ali a cada 2 meses, a cada 5 semanas. Pronto, a testosterona dele volta ao normal, ele perde peso rapidinho, disposição lá no alto. A mulher não, até pra reposição hormonal ela é mais complicada. Tudo mais difícil. E entrando nessa questão, eu sei que você é a favor da reposição hormonal, a gente sabe que muitos colegas seus não são a favor da reposição hormonal, mas me confunde um pouco porque é o mesmo profissional que passa a vida inteira me dando anticoncepcional e depois ele não quer que eu continue vivendo. Exatamente. Quer que eu morra na menopausa, quer dizer, né, na menopausa ele quer que eu morra. Não, você entrou na menopausa, agora tu morre. É isso mesmo. Eu sou super a favor da reposição hormonal, inclusive eu faço, tá? Não estou fazendo agora porque eu estou gestante. Que a minha reposição hormonal agora é natural. Que a minha reposição hormonal agora é natural. Mas eu
fiz reposição hormonal, né? Eu já fiz implante hormonal de testosterona e de gestrinona. Claro, assim, pensando em disposição e em performance realmente, porque eu sou uma paciente jovem, né? Mas assim, eu já até, acho que uma vez eu postei no Instagram, mas é que eu postei nos Melhores Amigos, mas eu já fiz até reposição hormonal nas minhas avós. Uma tem 82 e outra 94. Eu fiz reposição hormonal nas duas, porque até esse paciente, óbvio assim, a gente tem um time ali, né? Até pra eu explicar um pouquinho. Então assim, eu vou desmistificar um pouquinho aqui a questão dos hormônios, né? Então assim, o primeiro estudo que saiu dos hormônios, né, na reposição hormonal na mulher menopausada, uma mulher teve câncer, certo? Sim. Porém, essas pacientes não foram triadas antes. Então você não sabia se ela já tinha alguma coisa, tá? E em segundo lugar, não era um hormônio humano, era um hormônio do xixi da égua, né? Então não era um hormônio de gente, ok? Quando a gente fala na reposição hormonal hoje em dia, a gente usa os hormônios bioidênticos, ou seja, são hormônios que imitam os nossos hormônios, eles vêm e encaixam, né, perfeitamente no nosso receptor. Quando eu falo da mulher menopausada, né, ela tem um time ali até 10 anos para fazer reposição hormonal, pelo menos de estradiol. Por que o estradiol só pode ter até 10 anos? Porque se passa de 10 anos, né, essa artéria já ficou mais endurecida, e aí quando eu volto a fazer estradiol, essa artéria vai voltar a ficar mole, e aí se ela tiver alguma plaquinha de gordura, essa plaquinha de gordura pode descolar, né, e esse paciente fazer um infarto ou um AVC. Mas se ela fizer até 10 anos antes, não tem problema nenhum, tá? Quando eu falo numa paciente um pouco mais velha, eu vou falar das minhas avós, né? Ali, pessoas que realmente não tiveram essa oportunidade, igual a senhora falou, né? Eu vou chamar de tia mesmo. Pode chamar de tia. Ela falou, a senhora me pesou tanto aqui. Pois é, mas é porque eu não sabia se podia pode ser chamar, formal ou não. Não, pode chamar de então, tia. como a Tiara falou, essas pacientes mais velhas, elas não tiveram essa oportunidade, né? Então, às vezes, elas entraram no ansiolítico ali, quando elas tinham 50 anos, elas nem sabiam por quê, porque a menopausa faz o paciente ficar com ansiedade, depressão, baixa de libido, vagina seca, o envelhecimento mesmo do pubis ali, né? Então, a vagina, ela fica uma vagina mais gordinha, né? Ela vai perder pelo, não existe lubrificação, e tem algumas mulheres que têm até prurido, né? Ou seja, coceira ali na área de fora da vagina, de tão ressecada que ela fica, né? Além, né, os benefícios hormonais falando no nosso neurológico, né? Então, envelhecimento cerebral, se o paciente não faz reposição hormonal. E aí, essas pacientes mais velhas são pacientes que depois tiveram o quê? Osteoporose, porque não fizeram reposição hormonal. Também nunca fizeram um exercício físico de academia antigamente. Aí eu vou falando das minhas avós. Então, nas minhas avós, eu acabei entrando com uma medicação, né? Pra ajudar elas a ganharem massa muscular. Porque perderam muita massa e ficaram com dificuldade de deambular, né? De caminhar mesmo. E aí a gente fez reposição hormonal nelas pensando nisso. Mas aí, olha como é interessante o que você está falando, porque ninguém pensaria que uma mulher na faixa etária das suas avós pudesse fazer reposição hormonal, né? Porque se a mulher de 50 tem médico que já não quer, imagina uma de 90. Mas aí sabe o que eu fico pensando? É porque quando o médico é homem, ele realmente não vai passar por isso, né? Porque alguns homens a testosterona não cai tanto, né? E quando é a mulher, eu fico pensando assim, e quando for ela? Né? Porque tem umas mais novas assim, eu sou contra mais nova. E quando for ela? Quando ela não tiver libido, né? Porque eu tenho algumas pacientes que, né, nada é contra esses médicos, cada um tem uma conduta. Mas e aí, e quando você não quiser com 50 anos ter relação sexual com teu marido, porque não existe mais libido nem lubrificação, tu vai fazer o quê? Crochê. Nossa. Não, mas é porque eu tô lembrando das senhorinhas de 50, 40, claro. 50. Né? O foco passaria a ser outra coisa. Só que hoje em dia, a gente sabe que os sintomas da menopausa judiam demais da mulher, né? Horrível. E elas sofrem muito hoje em dia. Isso que eu não quis passar, sabe? Porque eu via a minha mãe passando. Olha, a pouco tava derretendo, daqui a pouco com frio, falta de paciência, né? Cabelo caindo, a memória falhando. Então, assim, eu falei, gente, eu não quero isso. Eu quero um outro tipo de qualidade de vida. Aí, como eu fui
procurar quem? A minha ginecologista, que é mais de 30 anos, que infelizmente agora parou de clinicar, eu quase morri apaixonada. Fui perguntar pra ela, pedir exames, né? Aí o meu mastologista, que é o Dr. Thiago, aí por causa da mama... Thiago, a favor. Nossa, super, mas foi ele que me convenceu, por causa da mama com bastante nódulos, né? Policísticos, assim, não nódulos ruins. E ele disse pra mim, olha, a reposição hormonal vai te diminuir isso daí. Por que você não faz? Daí que eu falei, bom, agora é a hora, né? A hora de ver como é que vai ser. Aí a minha doutora Mônica falou, coloca o chip de 6 meses, porque se você não se adaptar, é só 6 meses. Porque tem de 1 ano, né? Exatamente, tem de 1 ano. E qual seria essa diferença, Janaína? Na verdade, assim, o de 6 meses e o de 1 ano são os mesmos hormônios, né? A diferença é que o de 6 meses, ele é absorvível, então ele é como se fosse um comprimido, entra ali no teu subcutâneo, enrola nos capilares sanguíneos, como se fossem uns fiozinhos de cabelo. E ele vai sendo absorvido em 6 meses. O de 1 ano, não. O de 1 ano é em pellets, que a gente fala, né? Em pellets de plástico. Então, esses pellets ficam ali por 1 ano, liberando hormônio, e depois de 1 ano eles acabam, tá? Ele não é obrigatoriamente precisa fazer a retirada, tá? Algumas pessoas preferem os absorvíveis porque não gostam do plástico, né? Aí ficam pensando assim, se não conseguir tirar tudo, quando for a próxima inserção. Então a maioria às vezes prefere absorvível por causa disso, né? A vantagem do não absorvível é porque ele fica 1 ano, né? Então às vezes você tá super bem, você não precisa ficar indo no médico de 6 em 6 meses, mas você ficaria bem com aquela dosagem. E que assim, o que eu questiono é qual seria o pico, né? Porque eu acho que eles têm um pico, não tem? Tem. A partir do dia que você implanta até ele tem um pico, porque daí tu já, e aí quando ele vai caindo você também percebe. Exatamente. É assim, o pico, né? Nos estudos tem alguns pacientes que já começam até as queixas, às vezes, com 1 dia, tá? Mas óbvio que isso é raro, né? A média são 15 dias o pico. E aí ele faz uma linha linear ali depois de 15 dias, até mais ou menos 4 meses e meio, depois ele começa a cair, né? Quando eu tô falando dos 6 meses. Exatamente. E aí é o que a tia Lara falou, realmente o paciente ele sente que o implante tá acabando, porque ele tá voltando a ser o que ele era. Eu tenho 2 pacientes que fazem reposição hormonal já de menopausa mesmo. Quando o implante delas acaba, assim, passou ali, esqueceu, ela também esqueceu, eu esqueci de avisar. Elas têm a sensação de como se elas estivessem entrando em depressão, por isso que elas sabem que acabou. Nem é tanto desânimo, assim, fica com vontade de chorar, com labilidade emocional mesmo. Aí fala assim, nossa, meu implante acabou. Aí quando a gente coloca o implante, passa. Interessante, eu conheço alguns maridos também que falam, epa, esse implante acabou, bora lá. Ou então assim, olha, você vai usar implante sempre pra eu não aguentar a tua chatice aqui dentro de casa. Eu acho que até eles lucraram com essa questão. Mas eu, que sou uma paciente jovem, né? Que nem chegou na menopausa ainda, que ainda tá que vamos dizer assim, eu não precisaria, sim, tá? Mas eu também tenho que experimentar o que eu vendo pro meu paciente, o que eu passo pro meu paciente, com certeza. Gente, mas realmente a diferença de disposição não existe. Inclusive, quando eu tiver bebê, eu vou colocar de novo. Mas, assim, vamos supor, você é uma paciente jovem que faz a reposição, o implante, eu não vou falar reposição hormonal, o implante, mas é uma reposição de hormônios que de repente estão mais baixos em você, não é isso? Então eu não tô falando errado. Assim, exatamente, por exemplo, eu já fiz de testosterona, né? Já fiz de gestrinona, já fiz de testo com gestrinona. Meu último implante foi testosterona com NAD, né? Esse NAD eu vou até falar um pouquinho sobre ele. Porque também. Eu nunca ouvi falar nesse daí, não. Então, assim, o que eu percebo, né? Que quando minha testosterona tá um pouquinho mais baixa, eu fico mais cansada. Sim. Tipo assim, não é cansada me arrastando. Mas sem muita disposição. Exatamente, que eu poderia ter muito mais. Então, por exemplo, quando eu tô de implante, eu já acordo ligada no 400. Eu acordo ligada no 250, como deu pra perceber que eu falo que sou, né? Mas eu já acordo desse jeito aqui. Porque eu fiquei pensando exatamente essas questões. Por isso que, assim, todo mundo fala, eu falo, não, gente, é porque eu já tô ligada no 480 o tempo todo. Se eu tomar esse negócio, como é que vai ser?
Mas é questão assim, ninguém notou que já era, ficou. Mas é questão de tipo assim, disposição até pra treino de academia. Você sente que tu quer treinar, que tu consegue pegar mais peso. Não, porque eu não gosto de academia mesmo. Não, mas tu sabe que no teu retorno, né? Eu vou cobrar depois, eu falei. Eita, você lascou. Eu não gosto de academia, eu Quem vou na gosta? força do ódio. Fala pra mim. Mas eu vou Quem na é que força ama do ódio. academia? Ninguém ama academia, né? Mas aí quando você vê que teu corpo tá ficando um pouquinho mais bonito. Pois é, né? Tem que Dá dar um aquele chama na impulso. botina lá pro pessoal do Chilton, né, gente? Muito obrigada. Eu amo vocês, inclusive. Vocês me toleram pra caramba. É isso. A gente vai. Aí essa reposição é sua. É diferente da reposição da tia Lara. Porque a tia Lara já não ovula mais, né? Exatamente. Então eu fiquei menstruada até os 50 e pronto, né? Então, mas comecei a fazer reposição antes disso. E qual é que seria assim? Qual é essa diferença? Qual hormônios que eu tenho e que parei de ter com essa idade que diferencia essa reposição sua da minha? Tá. Então, a mulher na menopausa, né? Ela praticamente zera estradiol, né? Progesterona e testosterona. Então, essas são as bases hormonais que a gente usa na mulher menopausada, né? Testosterona, né? Disposição, massa muscular, libido. Óbvio, né? Que uma parte da libido tá dentro da cabeça da mulher, mas isso aí é um outro tópico. Progesterona. A progesterona, o que ela ajuda na mulher? Ela ajuda na parte neurológica, né? E também ajuda no sono, que muitas mulheres na menopausa reclamam, né? Que perdem o de sono. insônia. Exatamente. E o estradiol, na verdade, o estradiol é a base hormonal feminina, né? Então é ele que vai dar aquele aspecto da mulher violão, que a gente fala, né? Sim. Tipo assim, cintura mais fina, o bumbum maior, a perna um pouquinho mais grossa, né? O estradiol extremamente importante na saúde cardiovascular, né? Falando, lembra que eu falei um pouquinho da contratibilidade das artérias e na parte neurológica também, né? Então, se eu tô com o estradiol baixo, eu vou ficar com o cérebro envelhecido, né? Vamos dizer assim. Aí vem também as doenças associadas a isso, Alzheimer, Parkinson, Demência. né? Demência senil, exatamente. Então, tecnicamente, fazer esses exames, tanto para o homem quanto para a mulher, nesse caso que a gente está falando, Sim, geral. Porque a gente está falando um pouco mais da mulher, mas assim, olhando para essas demências também, né, que são próprias da idade, a gente consegue minimizar então esses efeitos fazendo um acompanhamento, fazendo esses exames para fazer uma análise mais ajustada e mais adequada para cada caso. Exatamente. E com mudança de hábitos de vida, né? Sim. No homem, né, a gente fala da andropausa. Hoje a gente pega em homem em consultório de 33 anos pra frente com testosterona baixa, que era uma coisa que antigamente a gente via depois dos 40, 45 anos. E o que seria isso? Bom, então a testosterona do homem, né, ela vai ficar assim, na média, o que seria perfeito, né? Pra medicina, o homem ficar ali uns 600, 700. Alguns homens, naturalmente, tem até 900, é bem raro, né? Deixa eu falar um que eu peguei sexta-feira, né? Vamos lá. Um paciente faz 40 anos agora em setembro e tá com testosterona de 136, tá igual um velhinho de 80 anos, né? Aí o que esse homem vai sentir? Ele vai sentir dificuldade de perder peso, ele vai sentir indisposição, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir a libido um pouco mais baixa. Ele não vai ter uma performance tão boa no exercício físico, né? Então, às vezes, aquela dificuldade de perder peso está relacionada a isso. E o envelhecimento cerebral, porque como o estradiol é a base hormonal feminina, a testo é a base hormonal masculina. Aí, às vezes, no questionário inicial, a pessoa não sente esse cansaço. Por quê? Porque às vezes ela vai caindo tão devagarinho que ele se adaptou àquela vida dele. Então, ali pra ele tá ótimo. Quando ele começa a repor, ele fala, meu Deus, realmente eu tava muito cansado e eu não percebia. Muitas vezes você pensa assim, não, eu acordei cedo, trabalhei o dia todo, esse cansaço é por isso, né? Exatamente. E as pessoas não principalmente o homem, né, Janaína? Os homens foram ao hospital no Covid, aí eles foram geral no hospital, porque se não for assim, qual é porque nós também, naturalmente, temos testosterona, a mulher, tem, naturalmente. Qual a média da taxa da testosterona feminina, assim, que é uma coisa
Assim, a testosterona feminina você não é obrigado a medir, né? Sim. Não é obrigado a pedir laboratorialmente, né? Muitas vezes eu peço até pra mostrar pra minha paciente que aquilo ali tá baixo, porque é muito fácil eu falar pra ti assim, olha, isso aqui é deficiência de testosterona. Aí tu vai falar assim, ué, mas ela não pediu nada. Não mediu, né? Não mediu nada. Mas assim, a testosterona da mulher, o ideal seria ela ser 50. Gente, mas assim, é raríssimo. Eu acho que eu devo contar nos dedos de uma mão as pacientes que eu peguei, tipo, 40. Acho que o máximo que eu peguei foi 46. E em uma paciente novinha, assim, que eu peguei 70. Mas aí ela tinha 18 anos, né? Tudo bem. É 18 anos, né? Não precisa de mais nada. Mas assim, a questão, né, que a gente associa muito a testosterona só a libido, Só a né? libido. Mas tem a questão da disposição feminina também. Então, por exemplo, eu que já usei testosterona, gente, só lembrando, né? Eu não estou falando de testosterona injeção, pelo amor de Deus, né? Uma mulher não toma E também ela também não tá falando que ela implantou 700 de testosterona numa mulher. Ela fez toda a dosagem. Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa leva pro outro lado. Mas realmente a disposição da pessoa ficou outra. Você já acorda pulando da cama. Sim. Não tem aquela questão assim, estou com semi-preguiça, quero adiar 5 minutos o meu alarme. E aí, o que a testosterona atrapalharia pra mim como mulher baixa, 20? O que faria no meu corpo? Não conseguiria perder peso. Perder peso, disposição. Você já falou da disposição. Libido. Ganha de massa muscular. Ganho de massa muscular, porque a gente tem que lembrar que quando a mulher ela entra na menopausa, ela tem a tendência a fazer aquele abdômen mais globoso, né? Então ficar com um pouco mais de barriga e perder massa muscular nas pernas, né? E a testosterona também ajuda nisso. Que inclusive pra nós, né, malhar perna não é pra ficar musculosa, mas é pra você ter uma disposição 60 a mais de levantar, sentar, agachar, né? Até porque, né, nós mulheres temos tendência muito maior a fazer osteoporose, né? Então a gente tem que puxar esse peso, né? Não adianta, a gente tem que puxar ferro na academia pra prevenir osteoporose. E também demência, né? Exatamente. Porque a mulher, a gente sabe que, infelizmente, a natureza, ela nos fez um ser perfeito, né? De trazer outro ser ao mundo, mas ela falou, vocês vão ter isso só até tantos anos depois. Isso mesmo. Vai dar uma caída. Depois eu vou zerar tudo e fazer esquecer Eu fico imaginando realmente assim o quanto a medicina evoluiu nesse sentido para conseguir trazer, né, uma análise mais minuciosa, trazer isso para um negocinho pequenininho que muda a vida das pessoas, né? E principalmente por conta do que a Lara fala, que é essa questão da longevidade. Eu penso logo na questão da qualidade de vida. Porque ter vida longa de qualquer jeito não é. Mas assim, pra medicina trazer isso é um embate ainda, né? É até judicial que a gente tá falando. Porque quando a gente fala de dinheiro, né, a indústria farmacêutica é a indústria mais rica do mundo. Mais rica do mundo. O maior lobby do mundo. Exatamente. Então, pra que ela vai investir numa coisa que a pessoa deixa de tomar um monte de remédio que ela vai tomar a vida inteira? Ela não quer isso. Então, acho que foi semana passada ou semana retrasada, tentaram já derrubar de novo os implantes hormonais, né? Menina, vou marchar até Brasília, nem inventa esses negócios, não. É isso mesmo, é igual que tá falando, que as mulheres vão ficar loucas. Vão surtar. Eles não sabem com que eles estão mexendo. Deixa as mulheres deles ficarem sem. Isso é algum homem que tá conduzindo esse estudo, mas né? É um homem. Mas realmente, assim, acho que todo ano eles entram pra tentar parar a produção dos implantes porque hormonais. eu volto a dizer, a questão de lobby, né? A gente sabe que isso é um lobby por trás pra fazer com que... Eu até brinquei, né? Esses dias eu brincando com a comadre, que é a tua paciente. Aí eu falei assim, eu preciso migrar pra Jana, mas o meu medo... Você não vai comer pamonha, você não vai comer torresmo. Eu falei assim, meu medo é esse. E ela me conhece quando a gente tá, né, jantando. Então, o meu medo é esse. Mas eu vou
Vou ter que ir levar o tio Carlos urgente também. Mas a questão do implante hormonal, né, que a gente tá falando da indústria farmacêutica, né? E claro, né, que também tem as questões dos médicos que pesam a mão, né? Sim. E aí isso acaba queimando uma coisa que era só pra ser coisa legal. Sim. Então eu acho que tudo que você faz, começando de pouquinho, né? Porque assim, tudo pode ser uma droga ou pode ser um remédio, dependendo da dose que você vai usar. Exatamente. Aí saiu também muitas vezes na mídia, né? As mulheres, assim, horríveis, né? Por causa do entre aspas. Eu ia comentar isso. Do chip da beleza. Uhum. Mas assim, são às vezes pessoas que não têm indicação de colocar, né? Ou se não tem indicação, por que não começa por uma dose bem mais baixa pra gente ver o que teu organismo vai reagir, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro assim, a primeira vez que você vai, eu nunca vou colocar a dose plena, vamos dizer assim, eu nunca coloco dose plena. Eu sempre gosto de começar por uma dose mais baixa pra ver como que a pessoa vai responder. Ela não respondeu bem, a gente reduz, né? Muda muda outro, né? Vai porque adequar. Assim, a gente sabe que tudo depende do profissional. Tem o profissional que ele estuda e pensa na qualidade de vida. E tem aquele profissional, aquela coisa assim, eu fui na Janaína pra botar um botox, ela me cobrou 1.000, mas tem fulano ali que cobra 400. Eu vou ali, não sei nem a procedência, não sei. E nós sabemos que tem um monte de meninas que a quantidade grande de testosterona dá músculo e elas estão querendo músculo. Só que o nosso organismo não foi feito para essa quantidade absurda de testosterona. Isso é verdade. Mas por isso que eu acho que eu não tenho muito paciente de performance, né? Porque eu realmente não dou. É isso que eu tô falando. A gente sabe que acontece. Então, eu sempre brinquei com isso. Falei, cara, é como se você colocasse como é que é o nome do nosso mesmo? Que agora já ela falou gestrinona, falou uns outros, eu misturei todos os hormônios. Então, 100% feminino. Estradiol. Como se eu colocasse isso para um homem, né? Com certeza o lado X dele vai começar a florescer, não é? É igual que eles usam nas mulheres trans, né? O estradiol, pra ele ficar um pouco mais feminino. Ficar mais feminino. Exatamente. É só que daí, geneticamente falando, ou biologicamente falando, não sei como se diz, o homem é XY. A gente é só XX, o Y que teria, no caso, essa quantidade enorme de testosterona. E aí, pra nós, a longo prazo, o que essa testosterona vai fazer no meu corpo? Eu me pergunto muito isso. Quando tá muito alta, né? Quando ela é muito alta. É assim, ó. Depende muito da dose da pessoa e de quanto tempo ela vai usar, né? Porque às vezes ela só pega aquelas características mais masculinas, né? E quando a gente fala, eu vou falar o que todo mundo vê, né? Tipo assim, alteração de voz, né? E aí o que ela consegue esconder, né? Por exemplo, aumento de clitóris. A maioria que não for usar por muito tempo, às vezes não vai ter nada, só vai ter essa alteração. Só que daí tem que lembrar que não tem volta, né? A voz engrossou demais, ficou, por exemplo, assim, que assim, às vezes ali naquela transição vamos botar do implante hormonal, a primeira vez, ela ficou assim, levemente rouca, mas depois passou. Mas quando ela usa por muito tempo, igual, vou dizer das mulheres mais jovens, ela vai ter alteração de voz e vai ficar definitiva, não tem nada que mude isso, tá? Quando a gente fala de problemas cardiovasculares, eles não são tão comuns como as pessoas colocam nas redes sociais, tá? Por quê? Porque senão os homens trans não iam poder usar testosterona, né? Porque os homens trans são mulheres, né? Que trocaram de sexo, vamos dizer assim. Eu não sei explicar muito bem, né? Mas é isso. Adotaram uma outra opção. Que adotaram uma outra opção, né? Então, essas mulheres, elas usam testosterona como se elas fossem menino. Então, por exemplo... Que é a dosagem alta. Dosagem altíssima. Tem que fazer um parêntese aqui, porque às vezes a gente não sabe falar e a gente tá falando desse jeito, porque a gente, né, não quer discriminar. É que confunde um pouco, né, quando a gente vai falar. Confunde porque, assim, a sopinha de letrinhas do LGBT e etc e tal, a gente não lembra de todas. Então, assim, é só pra caracterizar e para as pessoas entenderem que a gente tá falando aqui sobre
sobre a questão de hormônio, que isso não tem nada a ver com opção sexual, tá, gente? Fazer só os parênteses pra, né? Pra não ter briga, tá, gente? Não, é porque... Estamos falando de medicina. É porque a Janaína estava falando, inclusive, da questão do questionamento de testosterona demais dá infarto, né? Então, ela estava comentando justamente das meninas que tomam dosagem alta e que não apresentaram esse número alto de infarto. Exatamente, né? É claro que é uma coisa mais nova, né? Não tem tantos anos, né? Que foi liberado para todo mundo. Tem que lembrar que tem muita gente, assim, que não tem condição financeira, né? Dessas pessoas e acabam usando droga underground, que a gente fala, né? Que é feita em qualquer lugar, você não sabe o que tem ali dentro e usa tudo, enfim. Mas elas não têm um histórico tão grande de doença cardiovascular. Sim. Mesmo usando testosterona como se fossem geneticamente um homem, eu vou dizer assim, né? Como se elas fossem XY, né? Porque o XY, ele pode deixar a testosterona dele 1.200, que pra ele tá ótimo. Normal. Pra mulher, não, né? E mesmo assim, não são tantas que têm hipertrofia de ventrículo, porque é isso que faz quando às vezes toma muita bomba, vamos dizer assim. Quando você deixa de usar, igual eu falei, tudo pode ser uma droga, né? E tudo pode ser um remédio ou uma droga. Então, quando você faz uma dose muito alta, você pode ter um aumento do músculo cardíaco também, né? Ok. Exatamente. Aí, então, por isso o perigo, né? Exatamente. Só que o músculo cardíaco, diferente do músculo do resto do corpo, ele não pode ficar muito bombado, vamos dizer assim. Ele não pode ficar muito grande, senão ele não consegue bombear tão bem o sangue, né? Então, esse paciente pode ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, quando ele fica um pouquinho mais velho. Tudo realmente é uma questão de não pesar a mão. Exatamente. Né? Não pesar a mão. E você hoje, assim, recomendaria a reposição hormonal de que idade a que idade? Você falou que tem meninas jovens que fazem, que você mesmo faz, mas assim, fora você, que você, como falou, tô experimentando porque eu quero saber o que eu tô usando nas minhas pacientes. Qual seria, assim, eu tô com 30, vamos dizer, eu tô com 40, e aí como você deu aquela janela de 10 anos, eu começaria aqui para que eu possa chegar no 5.0 mais tranquila, ou eu teria que esperar já entrar na pré-menopausa, na menopausa? Como é que você falaria isso para quem tá nos ouvindo? Porque a gente sabe que tem muita mulher que tá sofrendo, muita mulher que entra na menopausa com 35 anos. Tem paciente super jovem. Não tem idade, né? Realmente para usar, né? Ali você tem paciente que tem queixa de 30 anos, às vezes de indisposição, cansaço, às vezes a gente faz um pouquinho de testosterona, por exemplo, nessas pacientes. Quando eu tô falando numa paciente 40 mais, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o que meu paciente quer também. Eu não gosto de falar assim, olha, você tem que fazer um implante. Não é receita para todo mundo, né? Exatamente. Eu vejo também o que minha paciente quer. Às vezes ela não quer usar. Aí, às vezes, o que a gente faz? A gente pode fazer um gel, né? Eu não quero usar nada de hormônio. Então, eu tento usar um fitoterápico. Explico que não vai ter a mesma resposta do que ela usando um hormônio. Mas ela fez uma opção de usar, por exemplo, uma coisa, vamos dizer assim, mais natureba. Então, eu respeito também o que essa paciente quer usar. Mas, por exemplo, se o paciente, assim, a partir do climatério, como que é o climatério, gente? Quando você tem os sintomas, mas você ainda não parou de menstruar, né? Às vezes já tem até alteração nos exames de sangue. Ali a gente já pode começar. Já pode começar. E aí eu posso começar com hormônio para cortar a minha menstruação. Isso é claro que isso é uma decisão de cada pessoa, não é do médico, né? Isso é uma decisão que tem que vir do teu paciente. Mas você recomenda isso? Tipo assim, se a tua paciente quiser, doutora Janaína, eu quero fazer implante, mas eu não quero mais ficar menstruada, isso tá me incomodando, não aguento mais isso todo mês. Não tem problema nenhum, porque por que a mulher menstrua todo mês, né? Ela menstrua porque você ovulou pra receber um bebê. A mulher não quer mais ter filho. Ela não tem que ficar menstruada. Algumas já laqueadura. Laqueadura, exatamente. Né? Então, inclusive, não deixa de ser um incômodo, né? Eu sofria muito quando eu ficava menstruada. Meu Deus, me doía. Tem gente que sofre muito, muito mesmo. Então, assim, é por isso que eu te pergunto. Mas você falou de uma questão que esses dias eu ouvindo um podcast do gel. Da preocupação na forma de usar o gel. Que algumas mulheres usam o gel e não tem a preocupação de repente não ir ao sol. Exato. Logo do momento que aplica. Usar no horário certo.
Tipo assim, eu vi falar até que se eu pegar na minha criança sem lavar a mão, ele vai pegar esse hormônio. Então eu achei muito interessante essas colocações desse médico, porque eu até coloquei esse podcast no grupo das amigas, porque eu não sei se todos os médicos fazem essas observações. Eu sempre faço essas observações, né? A questão do gel, né? Na verdade, gente, tudo é hormônio, tudo é a mesma coisa. Só vai ser a via de administração que vai ser diferente. Só que a mídia também endemoniou o implante hormonal, o chip, pronto, eles chamam de chip, né? Então tem muitas mulheres que têm preconceito só por falar a palavra chip, né? Porque na verdade é porque virou hormonal. Só a questão do chip da beleza, Exatamente. chip da beleza. Exatamente. Então aquilo ali tem mulheres que têm pavor e elas optam por fazer o gel, né? Então tudo é implante, ou tudo é hormônio, né? Só vai mudar a via de administração. Óbvio que é totalmente diferente tu colocar um implante hormonal que vai entrar direto ali na corrente sanguínea, vai ter uma liberação linear, então não vai ficar fazendo pico, do que você fazer um gel, né? Que realmente foi o que a Tia Lara falou, né? Entrar em contato. Você pode pegar numa criança, você pode pegar no teu marido, às vezes tá com estradiol ali, então pegar no teu marido, abraçar ele todo dia, você pode passar no teu olho, que irritaria. Ele tem que ser usado todos os dias, no mesmo horário. De preferência, tirar o estradiol da testosterona, né? Algumas mulheres a gente acaba ainda fazendo misturado porque realmente elas não têm disciplina, mas o certo é fazer separado, né? O estradiol da testosterona, aplicar ou em horários diferentes, né? Ou em locais diferentes do corpo. Eu gosto de botar até em horários diferentes para elas não usarem juntos. E aí, o que eu sempre falo para essas pacientes? Que elas podem colocar, que eu acho mais prático, colocar na perna, que aí elas só esfregam uma perna na outra e fica mais difícil dela entrar em contato com uma criança, por exemplo. Porque não é mão. Exatamente, mas aí tem que lembrar que também não é linear, né? Então eu esqueci hoje, amanhã já deu uma caída, né? Aí depois eu fico 3 dias sem usar, depois eu uso, então nunca aí vai ficar linear. Aí eu perco pomada, né? Eu perco gel. Aí eu perco gel. E outra coisa, aí que você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Se o gel, ele viria tipo 3 hormônios juntos, 2 hormônios juntos, você já disse que vem pode ser separado. Exatamente. E aí eu vou, Jana, vou lá pra fazenda de Jana. Vou lá, tem um churrasco lá, eu vou dormir por ali. Aí levo, porque eu tenho que levar. Aí tô lá tomando a minha cervejinha de Buenas e a minha sacola tá lá dentro do carro. O que acontece com esse trem pegando sol danado? Também altera, né? Porque esses medicamentos, eles não podem ficar em calor excessivo. Ainda mais a gente que mora aqui nesse calor horrível, né? Nossa, calor excessivo aqui no balde, nem vi. Exatamente. Então, se tem um calor excessivo, ela pode alterar a porcentagem ou diminuir a eficácia desses medicamentos. E aí, essa dosagem no gel, ela... Claro, quando você tem dessa questão já numa embalagem pronta, como é que seria a dosagem disso? Ou você vai comprar esse gel que tem tanto disso, tanto daquilo, ele tem essa dosagem tem. Como é a questão do implante? Só que assim, o implante hormonal você consegue brincar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? O gel não, né? Ele tem uns protocolos e a gente respeita esses protocolos. Algumas mulheres, às vezes a gente desrespeita um pouquinho só na questão da testosterona, né? Porque às vezes a mulher não tá tão bem ainda de disposição, a gente aumenta um pouquinho mais a testosterona, porque a gente sabe que a absorção não é tão boa, né? Mas a gente tem uma porcentagem, né? Ou uma miligramagem, né? Depende da farmácia de manipulação, que é estipulada ali pra todo mundo. Então, normalmente a gente começa por uma mais baixa e vai subindo até o limite. Mas a gente também sabe, né, Janaína, que, como você disse antes, o implante é uma questão do custo ser um pouquinho mais elevado. Exatamente. Então, o gel, né, para aquela mulher que quer repor, que quer se cuidar. Eu tenho algumas pacientes que gostariam de colocar o implante hormonal, mas realmente é um custo mais caro, né? Então a gente acaba fazendo gel. Ou então às vezes elas fazem assim, por exemplo, eu tenho umas pacientes à distância, né? Então às vezes elas fazem assim, elas vêm uma vez por ano. Então elas colocam o implante, ficam 6 meses, amam, né? Ficam 6 meses super bem. E aí nos outros 6 meses a gente acaba fazendo gel, porque ela não consegue realmente, o custo é muito caro, ela vir aqui 2 vezes ao ano. Aí a gente faz o gel mais uns 6 meses.
é uma forma de compensar e ao mesmo tempo não vai ficar sem. E pra dizer pra mulherada que você não precisa sofrer com a pré-menopausa e com a menopausa. Né? Você tem alternativas, né? Você tem para todos os bolsos. Então você pode ter vida após a menopausa. Eu pergunto, na verdade, isso às vezes no consultório, né? Até você tem condição de comprar, por exemplo, investir tantos nisso aqui? Não tem. Então nós vamos fazer alguma coisa mais barata para pelo menos você melhorar, né? E aí a gente vai dosando, né? Então, por exemplo, às vezes ela tem uma massa muscular muito boa, só que o cabelo dela tá caindo horrores. Eu vou passar a creatina e o remédio do cabelo dela, sendo que eu sei que a creatina é muito boa? Não, eu vou passar só o remédio do cabelo. Eu falo assim, vamos melhorar teu cabelo, depois a gente pensa na tua massa muscular, né? Então a gente vai ponderando, né? Pra caber no bolso de todo mundo. Você tocou num assunto que eu não ia lembrar. A tão falada creatina. Não, porque agora ela virou a queridinha do momento, né? Geral toma creatina. Tem gente que não sabe nem o que é, mas tá tomando. O que ela faz no meu corpo? Eu digo no meu corpo porque nós somos 3 mulheres conversando e a gente sabe que a massa muscular do homem é absurdamente melhor que a nossa. O que ela faz para eu tomo forever, eu tenho que parar um tempo, mas o que ela faz no meu organismo? Não, então a creatina ela é um aminoácido, né? Fazendo só um parênteses, não é mais barato, né? Então por isso que às vezes a gente pondera em quem a gente vai passar, porque realmente ele aumentou muito o custo, porque virou a queridinha da vez. Exatamente. Então a creatina ela vai ajudar, né? Primeiro, produção de massa muscular, produção mesmo, vários estudos mostrando que a questão de suplementação, quando eu tô falando assim, HMB, BCA, né? Que são esses aminoácidos que outras pessoas que malham também tomam, né? Ela realmente é a única que nos estudos mostra a diferença quando você faz exercício físico, tá? Ok. Então não adianta. Ela não faz milagre sozinha. Exatamente. Então eu sempre explico isso pro meu paciente. Não adianta você fazer um investimento numa creatina e você não fazer exercício físico, porque você vai ter uma resposta ou nada ou quase nada. Então, além da produção de massa muscular, ela ajuda também a volumizar ali aquele músculo. Então, ela ajuda também a puxar um pouquinho de água para dentro da massa muscular. 75% da água corporal tá dentro da massa também. Então, ela ajuda a puxar um pouquinho de água para dentro dessa massa, até para dar um pouquinho mais de volume nesse músculo. Então, assim, para 40 a mais... Seria ótimo indo pra academia ou pelo menos fazendo uma caminhada 3 vezes por semana. Aí toma todos os dias, tá? Independente do dia que você vai fazer exercício físico ou não. Tem que ser de domingo a domingo. Exatamente, de domingo a domingo. É chatinha, né? Em pó, mas assim... Não tem gosto de nada. Mas realmente a resposta é boa. E tem algumas farmácias de manipulação hoje em dia já fazendo ela em goma. Não, e eu ia... Tem um monte de receitinha, gente, na internet também. Eu ia falar de gelatina, né? Eu ia falar isso. Como a gente disse que ela virou a queridinha da vez, né? Esses dias tem uma matéria que várias marcas não estavam realmente com a dosagem que a Anvisa permite de creatina. Tava com menor e algumas empresas entraram na justiça para que não divulgasse o nome da empresa. E eu até brinquei, né? Que eu não sabia se eu podia manipular, porque eu confio mais, porque eu falo, cara, né? Eu tô manipulando. Mas a minha, sabe como é que eu tomo? Com o meu shot de manhã cedo. Já boto todas aquelas gororobas no meu shot. E já toma. Sabe o que eu faço? Eu boto direto na boca e tomo eu tentei fazer isso, não deu certo, não. Tem que tomar cuidado pra não engasgar, dependendo da eu prefiro colocar um pouquinho de água e taco pra dentro. Esses dias eu fui ao médico. Tem gosto de nada. Aí ele chegou, o que foi? Você é o horror dos planos de saúde. Aliás, você é a queridinha dos planos de saúde pra você vir médico. Você tá doente? Ele falou assim, tem que ter alguma coisa muito séria, né? Eu falei, mas você também sabe que eu sou hipocondríaca. Então, mas você falou a história da creatina e das marcas. Existe alguma espécie de selo pra pessoa, quando ela for comprar uma creatina, saber diferenciar se ela é melhor ou... eu vou falar só melhor. É o selo Crappur, o nome do selo, né? Essas marcas que tem esse selo de qualidade, você vê a diferença inclusive de preço, né? Às vezes ela tem com selo e sem preço, sem selo. Você olha a diferença de preço, né? Realmente é absurda. Chega lá em casa, vou ver se a minha tem selo.
é absurda. Porque antes uma creatina acho que era tipo R$100, 80, R$100. Hoje tem creatina de R$340. Crente os pais. Quer dizer, aí é complicado. Mas voltando, porque a creatina não deixa de ser uma suplementação, né? Exatamente. Porque eu não tô produzindo mais esses aminoácidos, então é uma suplementação. Mas eu quero entrar contigo também, como você tava falando desses nutracêuticos aí, da questão de beleza de dentro pra fora, da pele, cabelo, e o colágeno. Você gosta também? Deixa eu só fazer um parêntese. Inclusive, às vezes eu misturava minha creatina com colágeno, que daí já ficava com um saborzinho ali, já tomava os dois juntos. Mas aí tá. Mas aí você tomava de noite a sua creatina? Porque dizem que tem que tomar o colágeno de noite. É assim, ó, eu tomava à noite. Mas assim, tu pode tomar creatina, qual que é o melhor horário pra você absorver ela? É depois que você fez alguma refeição. Então, assim... Quer dizer, pode ser depois do café. Exatamente, pode ser depois do café, pode ser depois do café. Pode ser depois do... Aí, por exemplo, eu fazia depois do almoço ou depois do jantar, que daí o colágeno já viraria uma sobremesa. Eu dou dica, assim, às vezes, pro paciente. Porque daí, às vezes, ele tem vontade de comer um doce, aí já bota um colágeno que tem um gostinho de laranja. De abacaxi. Aquela vontadezinha de comer um doce, né? Então é assim, eu uso colágeno e passo para algumas pacientes. Não dá para passar para todo mundo, porque realmente é um outro produto que se tiver qualidade, realmente é um produto muito caro, né? Então tu junta uma creatina, um colágeno. Aí você chega em casa, deixei o rim na farmácia. Exatamente, uma academia, enfim, assim vai indo, né? Vai ficando um absurdo a receita, né? É claro que o que eu falo para as minhas pacientes, tu não vai querer um milagre, né? Tu não vai querer tomar o colágeno e tu voltar com o rosto totalmente esticado. Mas o colágeno, ele é importante, o quê? Ele vai melhorar a tonicidade da pele, gente, mas é uma coisa suave, eu sempre explico isso. Não vou querer ter o vício dos meus 25 anos. Exatamente. Ele também é cofator ali para cabelo. Você que, por exemplo, gosta de fazer um procedimento estético, a mesma coisa. Quando você faz um bioestimulador de colágeno, né? Então vamos falar um Sculptra, um Eleva, um Radiesse, o ideal é você tomar 90 dias de colágeno via oral para ajudar a estimular esse colágeno que você fez na pele, né? Aí quando a gente vai falar dos melhores colágenos do mercado, é você procurar um colágeno que tenha 2,5 gramas de colágeno Verisol. Que o Verisol é realmente o melhor. Exatamente. Porque a gente vê muito falando a respeito disso, né? Que ele é o melhor, ele é o mais absorvível. Hoje tem até algumas marcas que produzem o colágeno junto com o whey, que daí você já acaba tomando os dois juntos, fica um bom custo-benefício. Então, eu acho interessante isso, porque quando eu tinha, assim, os meus 30 anos, eu tinha uma amiga que ela usava gelatina em cápsula. Mas Six ficou famoso. Não, aí eu falei, eu vou tomar também, né? Eu vou ficar ótimo. Para que serve? Não faço a mínima ideia, mas vamos tomar. Adoro um comprimido. Botar tudo em comprimido pra mim é uma benção. E eu tomei durante muitos anos, até começar a entrar o tal do colágeno, né? E por que muitas vezes a gente brinca, assim, da questão do colágeno, tanto na carne bovina quanto o frango, né? Exatamente. Que o pessoal faz ainda caldo de ossos? Caldo do pé, pra poder ter um pouquinho. Vou nem mentir que eu já fiz. 2 dias cozinhando. E aí o gosto alçada. É bom? Muito bom. Se você botar uma pimenta, um sal, não. Eu preferi fazer sem muita coisa. Que eles tomam até hoje. E só que realmente assim, é realmente um processo extremamente trabalhoso para você fazer em casa. Agora dá para fazer? Dá. Só que assim, duas coisas realmente assim, por tudo, eu fui fazer um estudo, passei uma semana estudando esse troço para poder ter coragem de fazer. Porque existe muito mito, né? Muita coisa. Tem muito vídeo na internet também. Mas uma coisa eu tenho certeza. Panela de pressão normal não dá pra fazer, gente. Assim, desculpa, né? Realmente não é pra ser feito dessa forma. Por quê? Primeiro, porque é uma panela de pressão normal. Você perde o líquido que está dentro. Ele evapora, né? Você perde por evaporação. Então, uma panela elétrica, de pressão elétrica, seria o mais recomendável, porque não tem perda de volume. Então, quando você vai colocar lá 2 quilos de ossada, por exemplo, né, do tutano, que vai ser, gente, é tutano, é esse que a gente compra, que nós maranhenses gostamos e usamos no nosso dia a dia como alimentação, mas você vai praticamente deixar ele sem a carne. Pode ter algum pedacinho de carne, sem problema, e você vai aproveitar isso, e isso vai ajudar no sabor.
Mas basicamente vai ser isso. Então, assim, eles recomendam pelo menos 24 horas de cozimento. Então, você vai colocar você coloca para cozinhar, a própria panela de pressão elétrica, ela vai ter limitação de tempo, mas você coloca lá, então, digamos, 1h30, que é o de carne. Colocou, recoloca de novo pelo menos umas 4 vezes para ela ficar com cozimento. E a partir daí você vai deixar na opção de cozimento lento. Você vai deixar 24 horas a panela lá cozinhando. E esquece, deixa ela lá. Porque na panela de pressão elétrica ela não tem perda de água, então ela não tem aquele problema, o risco de secar, pegar fogo, de ter nenhum desse tipo de problema. Ah, mas eu quero verificar. Vai lá e verifica, porque eu também fiz isso ao longo não deixei lá as 24 horas sem olhar, né? Mas minha experiência foi interessante nesse sentido, porque realmente depois que você passou esse tempo, você deixa ela esfriar, você vai colocar na geladeira. No dia seguinte, ou pelo menos no final do dia, se você colocar de manhã, você vai tirar a camada da gordura. Então, você vai separar essa gordura. Dizem, inclusive, que essa gordura você pode aproveitar para as refeições, ou seja, usar para cozinhar um arroz, para um feijão, para alguma coisa. E realmente fica muito bom. Eu aproveitei toda ela. E aí sim, a parte do colágeno, ela automaticamente, quando você tira da geladeira, ela já vai começar a virar um caldinho. Sim. E aí você porciona para tomar esses caldinhos. Aí você recomendação. Mas tem gosto bom mesmo? O gosto bom quem vai dar é você. Então você pode colocar no final desse cozimento, você pode adicionar alguma, vamos dizer assim, salzinho, temperinho. O tempero você pode adicionar à vontade, é o que você gostar, né? E você pode eventualmente fazer tipo um caldinho de verduras, por exemplo. Então, digamos que eu vou substituir uma refeição do meu dia pelo caldo de ossos. Então, vou fazer à noite. Eu adiciono alguma verdura, cenoura, batatinha, o que eu quiser, em pequena quantidade. Normalmente você vai fazer isso até porque você está com uma dieta mais restrita, mas é muito gostoso. E até foi um comentário que eu vi que é assim, ele tem a coisa do chazinho, assim, uma coisa de aquecer. Pra gente que já tem essa coisa do calor, pode ser que você não tenha essa sensação. Então, tipo, eu prefiro tomar ele já mais morno mesmo, porque senão dá aquela sensação de calorzão, porque já é muito quente, sopas, né, essa coisa toda. Mas é muito gostoso porque, como a recomendação 100 ml por dia desse caldinho, então assim, é uma quantidade pequena, então você pode esquentar e tomar aí fora do horário, ou então tipo como um de jejum mesmo, né? Então, assim, é muito gostosinho, porque vai ficar... Você tirou a gordura, então ele é o caldo do tutano. Eu já tô imaginando jogando na farinha logo cedo. Também. Não fiz esse teste. Mas é uma experiência interessante do ponto de vista de ser uma pessoa que queira fazer uma coisa natural. Mas aí entra, se você não tem a panela elétrica, custo do gás, né? Não, e não pode deixar 24 horas, vou dormir e deixar a panela ligada. E outra coisa, né? Você vai fazer... Tem a limitação do tamanho, então por quanto tempo? Toda semana você tem que fazer esse processo. Exatamente. Então, realmente, eu fiz para experimentar, porque na época eu tinha lido muita coisa, tinha visto muita coisa, muita recomendação. Inclusive, eu tinha visto uma recomendação médica de um podcast que eu tinha assistido. Então, eu fui atrás porque eu achei interessante. É interessante? Mas assim, é trabalhoso. Exatamente. E o que eu entrei nessa questão do colágeno natural, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm a linha de não se medicar de forma nenhuma, né? Não tomar nenhum remédio industrializado. Isso, muita gente. Eu evito. Né? Inclusive, são pessoas que estão até sem dar as vacinas básicas nos filhos, porque não quer. É complicado isso. Então, foram com essas pessoas que eu vi, porque são mulheres que entram, não tem como, todo mundo entra na menopausa. E faziam isso justamente pelo fato de não querer a medicação industrializada, vamos assim dizer. Mas a gente sabe também, né? Por exemplo, as tuas avós não chegaram nessa idade do nada, né? A comida delas era totalmente diferente. Era uma comida sem ser totalmente industrializada, inclusive o tempero não era industrializado. Até hoje elas não comem nada assim de besteira, assim, muito raramente. Se tu for levar num aniversário, né? Elas não têm outra opção. Mas em casa elas vão fazer refeição comida mesmo. Eu adoro também, prefiro.
Não, mas é que hoje você pega muito, né? Principalmente quem mora numa cidade grande, tem que ser tudo muito rápido. Exatamente. Tudo muito prático. Na verdade, assim, o prático, ok, né, gente? Mas assim, separa um tempinho desse prático e organiza a sua vida pra ter uma vida equilibrada, porque... Pode fazer o basicão, pelo menos, né? E outra coisa, vou comer fora. Final de semana. Eu acho que o mais difícil, na verdade, vou comer fora. Ok, onde eu vou comer fora? E não é porque eu estou comendo fora que eu vou comer tudo que tem. Tá servido, né, gente? Então, assim, põe na cabeça, eu não preciso disso tudo pra comer. Não tô dizendo que isso é fácil. Não. Né? Não, pelo contrário, é realmente muito difícil. E eu tenho feito isso porque, assim, eu tô num período muito atribulado. Eu vou comer na rua e eu falo, nossa, que vontade de comer isso aqui. Não, coloca É que a gente come literalmente com os olhos. Não, coloca no prato. Né? Então, a gente come assim, literalmente com os olhos. E morre pela boca. E a comida, não adianta que tu comer uma comida assim, super temperada. Ela é mais saborosa, né? Você tá grávida, a gente sabe que quando a gente tá grávida, assim, a gente tem um paladar da gente, fica meio esquisitinho, a gente começa a gostar de coisa que a gente nunca gostou, né? Eu não tive muito, tu acredita? Nada assim básico. Só bem assim, quando eu tava com 6 semanas, que eu jantei 2 dias sucrilhos, que eu nem sabia quanto tempo que eu não entrava na minha casa, fiz meu marido ir atrás de um, e só podia ser se fosse snowflakes. Ah, meu pai. Juro. Era sopa ou sucrilhos que eu queria jantar. Não, e você, se não comer aquele específico, não adianta. Não, eu só queria se fosse snowflakes. Mas aí ele. Mas não era nem desejo, porque como eu tava realmente sem apetite, eu só tava com vontade de comer aquilo. Só tive 2 vezes. Agora, vamos entrar de novo nessa questão. Isso é os hormônios? Isso é questão hormonal. Que tem. Tanto que a mulher que já ficou grávida, né? Talvez percebeu ali que lá, desde quando ela descobriu que estava grávida, né? Nas primeiras semanas ela já começou a ir no banheiro fazer xixi lá. Isso não é o peso do bebê. O bebê tá pesando 10 gramas, 20 gramas. Um amendoim. Exatamente, menos que isso. Então, é a parte hormonal que já faz você ir mais ao banheiro. Aí depois, né, mais pro final da gestação. Não, aí sim, aí a bexiga já não tá cabendo mais no espaço, né? Exatamente. E porque eu acho tão interessante que você não passou por processo da questão de enjoos. Não tive enjoo também. Eu tive, assim, algumas vezes, eu até falei assim, algumas vezes eu tenho uma sensação de que eu estou com uma indigestão. E aí eu vomito, mas eu não tenho náusea. Né? É só tipo assim, tô indigesta, eu sei que não vai descer legal, né? Eu tenho um pouco de facilidade pra vomitar. Então, aí você provoca, no caso. Tipo assim, aí eu já sei que que não vai descer legal, né? Mas eu não tive náusea também. Mas também hormônio, porque muita gente acha que não sabe? Eu acho que os nossos hormônios ficam muito doidos quando a gente tá grávida. Totalmente loucos, né? Porque daí você sai ali, vamos botar ali um estradiol raramente tu pegar uma mulher de 300, 400, raramente. Normalmente assim é 100, 150, vamos colocar. Nossa, assim. tudo debaixo pra nós, né? É 700, aí vai lá pra tipo 5.000. Aí vem o puerpério depois, né? Tipo assim, você cai tudo lá no ápice. Aí cai de uma vez. Aí pronto, de um dia pro outro, tiraram o menino da tua barriga, tu tá zerada. E aí eu começo a chorar. Aí, exatamente. A questão da deprê pós-parto, né? Que tudo também tá isso relacionado com hormônio. Tudo isso envolve, e que não se falava na minha época, não se falava há um pouco de tempo atrás, a Baby questão blues, que eles chamam hoje em dia. De você ter isso, né? Eu acredito que teve mulheres que passou e não percebeu, porque ela não teve como, né? Passar por aquilo, tô cansada porque eu tô com o nenê. E tem as outras que realmente elas não conseguem enfrentar, né, essa deprê pós-parto, que finalmente começaram a falar, e eu acho que tem que falar, né? Tem até um projeto, a gente entrevistou 2 estudantes de psicologia aqui, que elas criaram um projeto, levaram para a Câmara de Vereadores, foi proposto o projeto para que o maio se transforme aqui em Balsas no mês de conscientização da depressão pós-parto. Porque tem que lembrar que às vezes a mulher vai falar assim, eu tô com depressão pós-parto, eu não amo meu filho. Não é isso, né? Você ama o bebê, né, que você teve, mas realmente às vezes você não consegue fazer as funções básicas, que é tomar um banho. Quantas mulheres que vocês conhecem que estão no puerpério e falam assim, não tomei banho hoje.
né? Óbvio, Não deu né, tempo, não que consegui. fica o tempo mais corrido, né? Mas é o mínimo de cuidado que você tem por você, né? E aí você passa por isso sem perceber. Exatamente. E aí você vê a importância que são os hormônios para o nosso organismo. Porque daí todo mundo vai falar que é só o puerpério. O puerpério é assim mesmo. Bota a culpa, né? Porque é mais fácil você usar esse termo do que você pensar que a mulher realmente, ó, imagina, tu tá com 5 mil, o menino sai, tu volta pro 100 e pouco. Nossa, é muito o rápido, organismo né? dá tilt. Não, totalmente. E eu acho assim que as mulheres estão um pouco mais tranquilas hoje em dia, assim. Eu tô falando assim das minhas amigas que tiveram bebê, né? Porque eu acho que elas já vão ali pro pós-parto, pelo menos a maioria, assim, um pouquinho, vamos dizer assim, sem grilo. Eu não sou obrigada a amamentar. Eu não sou obrigada a ser a mega hiper super mãe, né? Não sou obrigada a cuidar do meu bebê sozinha. Enfim, eu acho que a gente pelo menos assim, eu já tenho essa consciência. Mas essa cobrança na nossa geração era maior. Inclusive a primeira, como minha mãe sofreu muito pra me amamentar, né? Porque ela disse que assim, a pediatra ficava, você tem que dar. E tipo assim, eu chorando o dia inteiro. Primeira coisa que ela me deu de presente quando eu fiquei grávida, eu juro pra vocês, foram 3 mamadeiras. 3 mamadeiras que ela me deu. Já na neurose que ela capaz de não usar nenhuma. Exatamente. Porque ela já ficou, tipo assim, pra ela foi uma experiência tão traumática que ela, tipo assim, não deu certo, mamadeira. E quando ela vai visitar minhas amigas, é a primeira coisa que ela fala, ela dá mamadeira à noite, mulher, pra tu dormir. É mais prático, né? Mas é a questão assim. Cada caso é um caso. Essa é a verdade, né? É porque assim, não existe uma regra. A amamentação, ela libera um hormônio parecido com o hormônio. Parecido não, o hormônio que é liberado quando a mulher tá tendo relação sexual, né? Pra você amar aquele momento. Então, por isso que você às vezes olha a mulher com o peito sangrando, mas pra ela ali é prazeroso, porque ela libera o hormônio que é liberado quando você tá tendo um orgasmo. Porque muitas vezes amamentar sangra. Sim, eu já vi várias amigas reclamando. Então, eu sempre falo assim, Deus faz as coisas tão perfeitas que se ele não fizesse isso, a mulher não rejeição, filho, né? Porque não, e a rejeição. Exatamente, você deixa de ser a mamadeira ia ser a sua melhor amiga, porque você não ia aguentar. Exatamente. Então tem esse hormônio que é liberado quando a mulher tá amamentando pra ela sentir prazer quando ela está amamentando. Então, gente, por isso não tem a mulher que olha assim pro bebê e fala assim, meu Deus, eu amo e isso. Assim, você falou isso, gente, vamos voltar, né? Vamos fazer uma releitura aqui, que nós não estamos falando do ano de 2024, que tem mamadeira disponível na farmácia em qualquer esquina. Mas vamos lembrar lá de Adão e Eva. Exatamente. É tipo assim, não tinha mamadeira. Não tinha mamadeira, não tinha nada. Ou seja, imagina se essa mulher não tivesse esse hormônio. Exatamente. Né? Não fosse uma coisa da natureza assim. Deus é tão perfeito que até nisso, né? Então. Senão a mulher não Como é que teria alimentado essas crianças? Não, a mulher não conseguiria amamentar, né? E todos os mamíferos, né? Exatamente. De modo geral. Tanto que às vezes você pode ver ali, hoje em dia, né? O Ministério da Saúde preconiza até 2 anos de idade. Tem algumas mulheres, óbvio, hoje em dia quase ninguém consegue, porque tem que todo mundo trabalha, né? Hoje em dia tem a vida, não é igual antigamente. Mas assim, tem mulheres que mesmo a criança comendo, elas optam por continuar amamentando, mesmo trabalhando fora, mesmo se virando nos 50, mesmo acordando à noite, porque é um prazer pra ela fazer aquilo. E eu vou te perguntar uma coisa que antigamente se falava, mas eu acredito que tem muita lenda. Aí você como médica vai saber. Se eu não tenho uma alimentação boa, o meu leite é bom? É assim, tudo que você come, você vai passar pro seu bebê, né? Então, realmente, se você não tem uma alimentação boa, teu bebê vai estar comendo aquilo que você come, né? E hoje a gente fala muito, inclusive, da questão dos 2 primeiros anos de vida do bebê. Então, a mãe tem uma alimentação boa ali os 6 primeiros meses. E depois, né, dos 6 meses de idade que ele começa a comer, o bebê tem uma alimentação limpa até 2 anos de idade, que é a formação dos bichinhos, né? Que moram ali no intestino do bebê, né? Mas realmente, o que você come, você tá passando pro seu filho. Então, se tu bebe bebida alcoólica, teu filho vai estar bebendo bebida alcoólica. Vai fumar. Exatamente. Se você fuma, se você toma um remédio, vai passar pro seu bebê, né? Então, se você só come fast food, é aquilo ali que o seu bebê
tá ingerindo também. Exatamente. Porque a gente fala assim, né, Diana, quando, por exemplo, não é, pelo amor de Deus, gente, eu não tô comparando a mulher com vaca, mas a gente fala da questão de quando o pasto não tá bom, até o sabor do queijo, então tudo isso influencia. Essa época, normalmente o queijo muda muito. Então é isso que eu ia dizer, porque tem dessa, não existe leite ruim. Eu falo, cara, leite mas não mais gordo, tem se você lógica. não é leite de caixinha, né? Não, é o leite de verdade. Aquela camada grossa. Não industrializado. Mas é verdade, não existe o leite ruim que a gente fala, assim, não existe leite ruim pro bebê não engordar, vamos dizer assim. Mas o que tu tá comendo, tu tá passando pro teu filho, né? E aí tem que lembrar que uma das coisas que a amamentação é preconizada até 2 anos de idade, não é porque a mãe come maravilhosamente bem e vai alimentar o bebê, é porque a gente lembra da população carente que não tem condição de comprar um leite bom. Sim, né? sim. Então, às vezes, assim, a pessoa continua, o que o Ministério preconiza? Ele prefere que a mãe continue amamentando porque ela sabe Coma cuscuz com ovo. Exatamente. Ou, né, vai comprar o leite de caixinha do mercado, que é mais em conta, né? Tem gente que realmente não tem condição de comprar um leite de qualidade. E a gente sabe também que hoje em dia, não é porque antigamente não se tinha, mas é porque antigamente você de repente tomava um leite e passava mal, ninguém ia falar que você tinha intolerância. Passou mal, toma um chá, toma um trem, toma outro. E você não ligava isso com a questão da ingestão do leite. E a gente sabe que hoje tem na questão do leite, na questão do glúten, na questão de tantas outras coisas. Muito, né? E aí, como você falou, não é toda a população que tem condições de se cuidar dessa forma, né? Porque essas coisas são muito caras. Muito, igual que a gente tava falando, assim, uma creatina e o colágeno, que assim, vamos dizer assim, uma coisa mais natural, né? O paciente já gastou um monte. E você, Janaína, pra quem assim tá em casa e não quer de jeito nenhum, não vou repor hormônio, porque se repor hormônio, isso não é coisa, blá, blá. Essa função da folha de amora, ela realmente funciona? Assim, ela tem uma questão de hormônio? Ela tem esse hormônio? Ela é um fitoterápico adaptogênico que a gente fala, né? Então, vamos dizer assim, óbvio, não é igual, né? Mas ele realmente ajuda a imitar um hormônio no nosso organismo. E algumas pacientes que não podem realmente tomar hormônio, vamos dizer assim, uma pessoa que já teve câncer de mama, né? Às vezes pode fazer amora e às vezes o paciente tem melhora. Sério? Exatamente. Óbvio, assim, tu não vai ter libido. Não vai ser a mesma mas pelo menos grau. assim, mais dos fogachos que a gente fala que incomoda bastante a mulher. Senhora, eu nunca passei, mas só de eu ver... É horrível, tem gente que a pessoa não pode usar maquiagem. Só vive suada. Então, assim, a questão da suplementação, da reposição hormonal, você tocou num ponto. Se eu tenho histórico de CA de mama e CA de útero, não é recomendado ou só o de mama? Não, histórico não tem problema. Tu não pode ter a doença. Eu não posso ter... Tipo assim, se a minha mãe teve CA de mama, não tem problema eu repor o hormônio, desde que eu cuide. Exatamente, acompanhe direitinho, né? Só se você tiver feito, né? E mesmo assim, por exemplo, o Thiago, eu converso muito com ele sobre isso, a gente sempre conversa. Só se você tiver feito, assim, por exemplo, um teste genético, e aí não são todos os tipos de câncer de mama que ele são... pega. Exatamente, são estradiol, dependente... Na verdade, nem é o estradiol, né? É a estrona, né? Que é a parte ruim do estradiol, vamos dizer assim. Que não são estronodependentes. Então, esses pacientes, só se você tiver uma porcentagem muito alta nesses testes genéticos, que quase ninguém faz, né? Porque realmente caríssimo, né? A maioria vai para os Estados Unidos. Que aí você não pode fazer. Tá, mas não é um contraditório se esse hormônio é natural meu? Na verdade, é porque assim, o estradiol, uma parte dele pode vira estrona, tá? Mas quando ele vira estrona demais, ele é um precursor do câncer de mama. Ele seria um start pra isso. Exatamente. Tá. Aí o que também faz você não ter muita estrona, né? Você ser uma pessoa desinflamada. Cuidar da alimentação. Exatamente, alimentação. Gente, a base de tudo que é uma coisa que é de graça, né? Graça entre aspas, né? Porque a comida a gente paga, né? Mas a alimentação é exercício físico que tu pode correr na rua. Pronto. Exato. Base de tudo é isso, não adianta. Então, mas antes você tocou num outro hormônio aí
que a gente acabou não perguntando. Até esqueci o nome do hormônio. Parece que tem nome de mulher. Nádia, como é que é? Ah, o NAD. Não, mas não é hormônio. Isso Nádia, também. Tem nome de mulher. NAD ou NADH, né? Ah, tá. Então, na verdade, ele é um medicamento, né? Natural também, né? Então, ele é produzido também pelo nosso próprio organismo, mas depois de certa idade ele começa a cair. Que ele é altamente antioxidante e disposição a 1000, né? Eu te falei, né, que eu já fiz em mim. Eu gostei bastante e eu achei também que mudou até a durabilidade do meu implante. Achei que ele durou um pouco mais. E esse é uma medicação injetável? Ela pode ser injetável, ela pode ser via oral ou via implante. A gente acaba optando pelo via implante porque ela é uma medicação muito volátil, que a gente fala. Então, tipo assim, eu tomei ali um dia, ele vai servir só um dia e 2 dias. Ele não fica, tipo, uma semana. Ou, tipo, a vitamina D, que pode ficar 90 dias no organismo, né? Então, a gente acaba fazendo a opção por implante por causa disso, né? Mas a gente tem injetável. Então, aquele dia, assim, eu tô muito cansada. Aí você toma um, né? Só pra aqueles 2, 3 dias que, por exemplo, assim, sair de uma maratona de trabalho, né? Vamos dizer assim. Tô com esse mês muito assoberbada. Exatamente. E ele tem contraindicação? Não, ele não tem contraindicação. Inclusive, né, falando de benefícios, né, ele tem alguns estudos mostrando que melhora até a doença de Parkinson. Sério? Olha aí como a gente não conhece tudo. Mas, Janaína, a gente sabe que tudo isso é custo. Exames são custos, medicação são custos. O que você diria hoje? Porque eu sempre vejo você falando assim, de vez em quando ela chega assim, gente, vocês querem cuidar da pele, tem que começar com 25. Eu digo, sim, minha filha, mas eu passei 25 acima, como é que sobe esse negócio agora? Agora é tarde. Essa organização não rola agora. O que você recomendaria, assim, já que a gente está, né, se encaminhando, de repente, para esse final de bate-papo gostoso, para que a mulher possa fazer com o que ela tem, né, assim, o que ela tem perto dela, o que ela tem, ou ela vai no médico e não quer e não pode comprar tudo isso. O que você recomenda para que essa pessoa possa amenizar alguns efeitos do tempo, dessa questão da menopausa, dos calorzões, dos frios demais? O que você falaria para ela, assim? Gente, é o que eu até comentei um pouquinho antes, né? Eu acho que para mim a base de tudo é o exercício físico e a alimentação. Se a minha base estiver boa, não tem suplementação, não tem hormônio que eu faça que esse paciente vai melhorar. Então, se ela fizer um exercício físico e ela tiver uma alimentação saudável, isso aí já melhora muito, muito, muito a qualidade de vida dessa mulher. A questão dos fogachos, assim, pra eu falar de uma coisa em conta, realmente, né? O chá de amora, por exemplo, que um monte de gente aqui no interior tem o pé de amora, faz chá de amora. Faz a sua mudinha. Exatamente. Se não, compre mesmo. Aí é uma coisa que realmente não é tão difícil. Ou encontra em cápsula, que não é tão cara. Mas ela pode fazer o chá de amora, que é de graça. E eu tenho algumas pacientes realmente que não têm condição financeira que tomam e se dão super bem. Então tem jeito pra tudo. E aí, quando a gente fala de pele, alguma coisa que seja mais, digamos que universal? Só protetor solar. Use filtro solar. Só lembra Pedro Bial. Só protetor solar. Porque assim, o protetor solar é uma coisa que é em conta, porque ele pode comprar um sandal no mercado ali de R$30, o tubo grande que vai durar, sei lá, 6 meses. E é uma coisa assim que acho que que cabe no bolso de todo mundo. Né? Ainda mais nós, né, que temos esse sol. Exatamente, porque daí se eu for falar assim, realmente os nutracêuticos pra pele são muito caros. Mas o protetor solar não é. Né? E não dá pra ficar sem. Exatamente, pode comprar protetor solar e um guarda-solzinho. Ótimo. Eu não fico sem protetor solar, eu fico também sem não fico. Hidratante pras mãos, cotovelo, sou psicopata nesse sentido. Mas não é coisa cara, né? Eu brinco, eu tenho aqui aquele da latinha azul, que é o que eu maravilhoso. Que eu passo aqui nessa região. Porque mas até a questão de hidratante, né? Por exemplo, assim, a gente faz merchan aqui, não tem problema não. Não tem problema não, o povo né? não paga, mas a gente tudo então, bem. por exemplo, assim, os pacientes atópicos, né? Que são muito alérgicos de pele, né? Eu vou falar logo marca, né? Então, assim, tu não precisa passar um CeraVe, um Cetaphil. Tem uns estudos mostrando que ele não tem diferença quase nenhuma pra tu usar o Nivea azul clarinho. A importância dele é só quantas vezes você vai usar. Então, se tu usar um tubão de creme por semana... Qualquer marca vai... Exatamente.
Porque daí não é todo mundo que tem condição de comprar, por exemplo, assim, eu tô muito com a pele muito seca. Tu vai comprar um CeraVe, um Cetaphil, já R$100 e poucos reais, né? Não, é engraçado esse assunto, porque a gente tava... alguns dias atrás, estava conversando isso com uma amiga, falando de protetores, principalmente os faciais, os que vêm com cor. E aí a gente estava discutindo o que eu gostava, o que ela gostava e tal, e a gente falando, não, esse aqui craquela, esse daqui deixa a pele mais oleosa. Então, essa coisa de não ter regra é porque realmente cada pessoa tem um tipo de pele. Exatamente. No final das contas, tem isso também. Então, tem aquilo que eu sinto que se adaptou melhor, né? Então, ao toque. Porque eu gosto mais de toque seco. Não, eu prefiro uma coisa um pouco mais úmida, né? Me dá um pouco uma sensação de hidratação melhor. Isso fecha mais o meu poro, pra mim não fecha. Então, você tem que ir testando também um pouco, né? Meio que experimentar, né? E principalmente os protetores, de modo geral, são os protetores sem cor, eles vão facilitar muito sua vida, porque depois você faz o que você quiser, né? Exatamente, passa um protetor sem cor e aí tu pode passar uma basezinha, ou um blush, um corretivo, pronto, você tá pronta. Nossa, foi gostoso. Você viu? Eu acredito que a mulherada vai. E os homens também, né? Não, vai deixar. Eu acho que deixar principalmente os homens de orelha em pé pra se cuidarem, né? Não, as mulheres estão se cuidando horrores. Pelo amor de Deus, olha, vamos lá, né? Tem assim, uns casais que a gente fala assim, minha gente, vamos se cuidar, porque a mulherada lá tá toda linda, gatíssima, maravilhosa, e o homem precisando se cuidar. Então, assim, não tô nem dizendo pra mulher levar seu marido, mas eu espero que os maridos escutem, ouçam, mas realmente. Não, a mulher tem que primeiro se cuidar, e quando ela estiver bonita, o marido tem a oportunidade de ir no médico depois. É difícil você puxar. Só quando eles estão já entrando em coma. Homem é bem mais difícil. Eles não querem demonstrar fraqueza. Isso não é fraqueza, né? Isso é pra que você tenha uma qualidade de vida e a vida passa muito ligeiro, né? Muito. Porque aí depois, se você decidir se aposentar, você vai fazer o quê? É aquela velha máxima, né? Economiza, e aí quando chega no final da vida vai gastar pra poder tomar remédio. E tomar remédio. Então, assim, valeu a pena. Prevenção é o melhor remédio. A prevenção. Exatamente. Doutora, um prazer ter você aqui com a gente. Que delícia. Muito obrigada pela sua inclusão, né, na sua agenda desse tempo conosco. Foi assim sensacional, maravilhoso. E a gente acredita que isso com certeza vai reverberar aí para as pessoas de modo geral em termos de cuidados com saúde. Então, deixamos contigo o fechamento, suas recomendações, seus onde contatos, a tua clínica, suas redes sociais, tudo. Gente, eu esqueci de dar um conselho. Principal. Água! Esse é o principal. Exercício físico, alimentação e água. Exatamente. Eu que agradeço o papo, né? Às vezes eu fico meio nervosa pra falar em público, né? Mas quando tem só duas pessoas, fica realmente igual um bate-papo. Exatamente. Foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. Então, meu Instagram é @doutorajanainatavares. E ali no meu Instagram já tem questão de endereço, né? E telefone, né? Mas eu adorei o convite, gente. Muito obrigada, amei. Se quiserem falar sobre outras coisas, me chamem de novo. A clínica fica onde mesmo? A clínica fica ali na Praça da Catedral, ao lado da Água de Cheiro, né? E entre a Água de Cheiro e o antigo Kiko's Burger, né? Murinho branco, gradezinha rosa. Fácil de achar. Fácil de achar. E fácil de estacionar. Exatamente. Importante também. Doutora Janaína, mais uma vez, muito obrigada. Chama na Botina, o seu programa semanal, o programa Cast. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.